Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Hoje eu vim falar sobre todos os meus romances favoritos da vida. Eu tava muito assim de fazer esse vídeo porque eu já falei sobre vários desses livros aqui no canal, então eu acho que ia ficar um pouco repetitivo de alguma forma. Só que eu, como amante de romance, eu tinha que falar pra vocês todos os meus livros favoritos de romance. Eu ia estar com uma roupa mais bonitinha, mas tá frio. Aí eu fiz um coração que não deu muito certo do outro lado. Então vocês só prestem atenção desse lado aqui. E tá tudo certo, que também não tá maravilhoso, mas enfim. Primeiro, assim, eu separei esses livros, tem acho que mais de 20 livros, porque eu não consegui decidir, sabe? Eu leio romance desde que eu tenho 11 anos de idade, eu acho. Há muitos e muitos anos que eu leio romance. Comecei com a Diva Paula Pimenta, depois nunca mais foi a mesma, sabe? Depois que ela existiu na minha vida, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Só que o problema é que muitos desses romances eu dei 5 estrelas e são 5 estrelas questionáveis. Então, eu decidi pegar a minha opinião a partir de 2020, que foi quando eu comecei a realmente ler muitos romances e entender o meu gosto por romance até agora. Muito de 2020 já tirei, assim. Eu dei 5 estrelas na época, mas revisando agora provavelmente não teria dado. Então, esses são livros que eu realmente amei quando eu li. Não necessariamente são os meus favoritos, mas são os que eu dei 5 estrelas. Primeiramente, eu peguei um pra dizer que assim, que eu não peguei nenhum, eu peguei um, que mais antigamente, que eu não sei se eu contaria como romance em si, mas como eu peguei um outro jovem adulto também, eu vou contar, porque eu acho que esse livro mudou muitas coisas na minha vida e eu sou meio que obcecada por essa série. Antes dos filmes saírem, eu já era obcecada por esses livros, e aí quando os filmes saíram, eu meio que fiquei mais obcecada ainda, então eu precisava falar. Ele tá no meus favoritos da vida também, que é o To All the Boys I've Loved Before, da Jenny Han, para todos os garotos que eu já amei. Eu tenho um apreço, um carinho tão grande por esses livros que eu amo demais. Esse não é meu favorito é o segundo, só que esse aqui é o mais romântico, eu acho, da série. Porque quando eu li, eu tava precisando muito, eu acho que eu li em fases essenciais da minha vida, por isso que eu amo tanto essa série. Comecei a ler quando eu tava entrando no ensino médio, assim como a Lara Jean, que também tava no ensino médio. E eu terminei quando eu tava saindo do ensino médio, né? Assim, eu terminei de reler quando eu tava saindo do ensino médio. E aí, acho que em 2022 eu reli todos os livros de novo. Então, eu tenho um apreço muito grande por todos esses personagens, pela Jenny Han em si, né? Tanto que eu sou obcecada por The Summer Turned Pretty. Eu acho que é necessário falar a história, né? Se você não conhece To All the Boys I've Loved Before, que é o filme da Netflix, ele conta a história da Lara Jean, que tem acho que 16 anos no começo da série, e ela basicamente escreve cartas de amor aos garotos que ela já amou de alguma forma, seja um primeiro crush, seja uma pessoa que ela secretamente está apaixonada. Um belo dia essas cartas vão sair para as pessoas, né? Vão ser mandadas para essas pessoas e vai ficar tudo muito esquisito porque ela vai acabar mandando uma carta pro ex-namorado da irmã mais velha dela, né? Então, ela basicamente vai começar a namorar de mentirinha o Peter Kavinsky, que é um dos caras que recebeu a carta, mas que ela não liga muito mais, ele era um crush de infância, e eles vão fingir que eles namoram, ele é o cara mais popular da escola. Então, é muito fofo. Fake dating, assim, pra mim é a minha trope favorita, que é quando eles fingem namorar, né? Eu amo essa trope, assim, é o meu clichê favorito. Eu acho que se você sabe escrever um fake dating, nada importa. Então, eu era obcecada por fake dating, mas eu acho que começou a ficar muito assim, muito clichê, e aí as pessoas começaram a meter fake dating em tudo, sendo que nem tinha fake dating ali, era só pra falar que tem fake dating, mas nem tinha. Então, eu parei um pouco de ler fake dating, mas Jenny Han, Queen do fake dating, tá? Esse livro é muito bom, gente. Eu recomendo muito se você não tenha lido To All the Boys I've Loved Before. Leia e assista todos os filmes, porque eu amo também. Eu ainda prefiro os livros, diferente de The Summer Turned Pretty. Uma outra série que eu também incluí aqui, que já é de 2017 ou 18, eu acho, que foi quando eu li, acho que eu tava no último ano do meu ensino médio. Amei, me apaixonei e nunca mais saí desse buraco, que é de romance de esporte. Então, eu senti a necessidade de botar eles aqui, apesar de eu não ter relido eles há um tempo já. Eu acho que eu reli o primeiro em 2022 ou 2023, porque
Eu ganhei ele de graça na Apple Books, então eu consegui reler, porque eu não tenho nenhum dos livros. É Off Campus, obviamente, que é Amores Improváveis, da Elle Kennedy. Vou falar de algumas séries da Elle Kennedy, porque ela tem 3 séries que têm a ver com esse universo, né? Então, primeiramente, a gente tem Off Campus, que é Amores Improváveis, que são 5 livros. O preferido é o primeiro e o terceiro. Meus preferidos, né, são o primeiro e o terceiro, mas eu acho que eu ainda prefiro o primeiro. O primeiro, ele é o catalisador de tudo, entendeu? Eu acho que eu já li ele 3 vezes, se eu não me engano. Sou apaixonada. E eu estou muito feliz que vai ter uma série. Anos depois de eu ter lido, eu realmente vou ter que reler agora. Poxa, que triste, né? Basicamente, amo porque também tem o fake dating nesse livro. E nesse caso, a gente vai ter no primeiro livro, que é o Acordo, né? A gente vai ter a Hannah e o Garrett. A Hannah é uma pessoa que ela ama cantar, mas ela também é muito estudiosa e ela tem um trauma do passado e uma coisa que mantém ela muito assim fechada para relacionamento. Só que ela tem esse crush gigante num cara do futebol da universidade dela. O cara que joga hockey, que tá na aula dela da universidade, ele precisa muito de ajuda. E a Hannah, ela é uma pessoa super dedicada, super inteligente. Então, o Garrett, percebendo esse crush gigante da Hannah nesse cara do futebol, sendo amigo dos caras do futebol, fala assim: "E se você finge que me namora enquanto você me dá aulas, né, de para essa matéria, que aí a gente troca coisas e todo mundo sai feliz." Eu acho que a Elle Kennedy, ela meio que criou essa questão de todos os romances de esporte que acompanham, que são séries, e que acompanham todos os jogadores ou todas as pessoas que moram numa casa juntos e que tem essa dinâmica que é engraçada e tem todos os pessoas se apaixonando e aí você consegue ver cada um dos livros. Eu acho que ela criou isso muito bem. Pode ter sido outra pessoa que veio antes dela e criou isso, mas ela popularizou bastante. O segundo não vale a pena. Eu não gosto do segundo porque eu não gosto do Joe Logan. Mas eu recomendaria a série toda, menos o segundo. O terceiro é Amigos com Benefícios, né? Amigos Coloridos. O quarto é Gravidez Inesperada, mas eu gosto muito do quarto também. Para Briar You, o meu favorito é o segundo. O resto eu gosto bastante, mas não tanto assim, eu já meio que esqueci todo o resto. Mas The Risk, que é o segundo, é muito bom. Que é da Brianna e do Jake. Se eu não me engano, acho que o nome dela é Brianna. São inimigos, né? Eles se odeiam porque eles são de times rivais. Ele joga pra Harvard. É comendadora de esporte da Briar. E também o pai dela é o coach, né? O treinador do time do Briar. Então, eles são rivais por causa disso. Só que eles acabam meio que se dando bem em algumas partes. E esse livro é muito bom porque eu senti muito que a Kennedy focou igualmente nos personagens, construiu muito o que eles queriam da vida, e coisas muito importantes quando você tá no final da faculdade, sabe? Eu senti que ela falou muito sobre isso e eu não tava nem na faculdade ainda e eu já amei. E eu li esse em 2019, então eu tô meio que novamente trazendo livros de antes de 2020 porque são essenciais pra minha formação como leitora de romance. Que eu não sou a maior fã de Enemies to Lovers, porque eu acho que na maioria das vezes não faz nem sentido. Enemies to Lovers na vida real. Mas eu gosto muito desse porque eu acho que esse faz muito sentido. E é meio que proibido também. Eu adoro romance proibido também. Não, nada assim, muito doido, mas um tipo, eles não podem descobrir porque, sei lá, seu treinador é de outro time, coisas leves, assim, né? Eu gosto muito também. Então, The Risk eu recomendo bastante. O resto, eu acho que dá pra pular. A não ser que você queira muito ler o livro do Hunter, que é o terceiro, que é bom, mas é meio questionável às vezes, então eu não sei. Eu pensei em reler essa série, mas eu tenho medo de não gostar, então eu não reli ainda. Nova que Campus Diaries, eu amo o primeiro, que é The Graham Effect, o efeito Graham. Eu gostei muito quando eu li, amei muito, eu fiquei muito viciada e a Elle Kennedy realmente me levou de volta para esse mundo, que eu acho que é uma coisa que ela fez com Briar You, sim, mas que essa qualidade eu acho que não estava presente em Briar You, tanto assim quanto estava presente em Amores Improváveis. É muito bom esse livro, é O Efeito Graham, que é sobre a Didi Graham, que é a filha da Hannah e do Garrett, spoiler. Ela tá tentando entrar pra esse mundo do hockey profissional, mas ela sabe, como mulher, ela não vai conseguir jogar hockey, né, num time profissional da NHL, né, que é a National Hockey League. Então ela tenta muito entrar pro mundo das Olimpíadas, né? E pra isso ela precisa entrar no time de hockey da faculdade pra ela treinar.
sendo que o pai dela também é o treinador do time de hockey da universidade. E lá ela vai conhecer o. Ah, eu esqueci o nome dele, gente. Ryder, eu acho que é o nome dele. Que ele é uma pessoa meio problemática, mas eles também fazem um acordo de ter algumas coisas juntos, enquanto ele vai treinar ela pra ela ser. Assim, pra ela ter muitas técnicas dentro. Não treinar ela, mas assim, ele vai ajudar ela a praticar para ela ficar perfeita e ter muitas técnicas para no final ela conseguir, né, se classificar. Só que também tem muitas coisas que acontecem nesse livro por causa da história dele. Ele tem um passado meio assim sombrio, né? Que sombrio é muito forte, mas ele tem um passado assim que não é muito revelado até o final. E aí várias coisas vão acontecendo no final. E aí você já tá no final do livro você falando, meu Deus, como é que isso vai acontecer do nada? Ela faz isso no segundo livro também, mas eu acho que no segundo livro não funcionou pra mim. Então, eu gosto da metade do segundo livro. E a segunda metade não é muito pra mim. O primeiro eu acho bem fraquinho, então eu gosto muito do primeiro, eu recomendo. Eu tô indo mais em ordem cronológica, assim, né, do que em ordem de, tipo, separando em categorias, porque eu achei, assim, mais fácil, mas agora que eu tô vendo, acho que talvez tenha sido mais difícil, porque eu poderia ter separado por categorias. Principalmente a gente tem Penelope Douglas, que é um autor que é problemático, mas Birthday Girl é um livro que eu sempre falo aqui no canal e que eu acho que as pessoas já não aguentam mais eu falando sobre esse livro, mas eu acho que é porque, tipo, me fez olhar pro age gap, né, em romance, em tropes, em livros, de uma forma diferente. Também foi a pandemia, ele realmente me tirou muito, assim, da vida, sabe? Eu tava completamente viciada, completamente dentro da história, e eu fui sugada, assim, sabe? Eu li Punk 57, eu não gostei muito. Então, esse livro realmente me surpreendeu muito, porque eu amei, sabe? Então, Birthday Girl é sobre essa menina, que eu sempre esqueço o nome dela quando eu vou falar sobre esse livro, mas eu sempre lembro o nome dele, que é Tate. Posso estar errando também. Mas essa menina, ela tem 19 anos, que talvez seja muito nova, mas eu tinha 19 anos quando eu li esse livro, então eu achava que tava tudo super tranquilo. Ela tem esse namorado que é super perdedor, e ele basicamente perdeu o emprego e vai perder o apartamento, então eles têm que se mudar e morar com o pai dele. Só que o pai dele é esse cara que ele teve filho muito novo, então ele tem 38 anos, e ele começa a ter uma relação com ela, não assim, uma relação de amor, assim, mas uma relação de. Eles começam a fazer as coisas muito juntos, e ela é uma pessoa que ela se atrai muito por pessoas mais velhas, por causa da vida dela, que ela sempre teve que crescer muito rápido. Eu não gosto muito dessa narrativa de que a uma mais velha, porque elas crescem muito rápido, mas nesse caso eu acho que funcionou pra mim. Essa narrativa normalmente não funciona pra mim. Eles basicamente vão entrar nesse relacionamento proibido, porque eles não querem que o filho descubra, né, o filho dele e o ex-namorado dela. Então eu acho que esse livro também começou o grande trope de o pai do ex-namorado, sabe? Começou, teve vários livros na época que saíram depois desse que eram sobre o pai do ex-namorado ou o amigo do pai do ex-namorado, ou tipo alguma coisa assim, sabe? Eu não sou muito desse trope mais, mas eu acho que um age gap, se bem escrito, pode ser muito bom como esse, né? E também tem Tri-Six Venom, que é um romance sáfico. Acho que foi o primeiro romance sáfico que eu li. Ele é bully romance, que é tipo, né, quando tem um bullying ali envolvido no romance. Eu não sou muito mais fã, mas eu acho que nessa época, como eu tava tentando coisas novas, eu não me importei muito porque eu estava muito envolvida no romance. Só que não é muito pra mim, bully romance, porque eu acho que tem um abuso de poder ali, né, que não faz muita coisa pra mim. Mas esse livro eu acho que super vale a pena. Ele é um pouco grande. O livro fala sobre duas meninas que elas vêm de lugares muito diferentes na mesma cidade. Uma é muito rica e a outra ela tem dificuldades financeiras. Ela tem muitos irmãos, então ela é a única garota dessa família, né, de irmãos. Ela tem que trabalhar para sustentar a casa e essa menina mais rica não sabe como é que é e elas vivem se bicando porque a menina mais rica faz bullying com essa. Elas estudam na mesma escola porque uma tem a bolsa e a outra, né, rica, consegue pagar. Só que a rica, ela meio que finge essa vida que ela tem pra aparências, né? Porque ela é rica e ela tem que
fazer as coisas. E ela é muito patricinha e tal, ela finge muitas coisas. E por isso ela odeia a essa outra menina, porque essa outra menina ela consegue ser quem ela é, né? Mesmo com todas as coisas que ela sofre, né? E ela vai começar a se interessar um pouco nessa menina. Assim, já tinha um interesse, né, disfarçado de ódio. Eu não gosto dessa narrativa, né, de que o bully, ele é uma pessoa que ele estava sempre ali querendo você, por isso que ele te irritava. Mas nesse caso também funcionou. Talvez seja Penélope Douglas e a escrita. Eu gostei muito desse. Eu acho que ele é uma jornada, realmente. Ele tem um pouco de dark romance, tem um mistério que eu particularmente não ligo, não gosto muito disso. Mas se você gosta, eu acho que esse livro é um pouco mais dark mesmo. Eu gosto muito, recomendo bastante, então acho que vale a pena. Também trouxe um outro livro de 2019, porque esse é um clássico da literatura romântica que, se eu não falasse aqui, eu sentiria que eu estava me traindo, que é Vergonha, da Britney Cherry. Eu li esse livro em 2019, antes dele ter o boom e todo mundo começar a falar dele absurdamente. Ele conta a história de uma mulher que ela acabou de se separar e ela volta para a cidade pequena dela. Ela teve muitas perdas, muitas coisas que ela passou na vida dela e ela tá muito assim devastada. E ela vai reencontrar esse cara na cidade que é meio que o outsider. Ele é tipo, ninguém gosta dele, ele é um cara bruto e enfim. Mas ela sente esse conforto nele por ele não ser a pessoa que espera várias coisas dela, porque ela é dessa cidade do sul e ela tem essas expectativas da mãe dela, da família dela. Então, é um livro que ele é muito profundo, ele é muito dramático, porque Britney C. Cherry, ela escreve muitos livros dramáticos. Quando eu comecei a ler ela, eu era obcecada. Então, esse livro é, pra mim, um dos melhores dela. Eu gosto muito do jeito como ela fez toda essa atmosfera. Sabe o que eu tô pensando agora? Esse livro seria muito But Daddy, I Love Him, da Taylor Swift. Esse livro é muito legal porque tem essa questão de expectativas das pessoas, da sua família, das sociais, e também fala muito sobre ela crescendo como pessoa e ela aceitando que ela não pode agradar todo mundo, que ela tem que fazer o que é melhor pra si, e ele aprendendo muito sobre ele mesmo também. Tem um mistério também sobre ele, mas eu não lembro muito bem, porque essa parte meio que desliguei. Recomendei esse pra várias pessoas, todo mundo que eu recomendei acho que gostou. Então, recomendo bastante. Vergonha, da Britney Cherry. Lenda Michelle também é um livro que eu amo da Britney C. Cherry. Um dos livros que ela publicou durante a pandemia, se não me engano, que tem parte um e parte 2. Basicamente, o Second Chance, né? Uma segunda chance. Porque eu vou falar só a história do primeiro livro, porque eu acho que aí seria um pouco de spoiler eu falar o segundo. Lembro que eu senti muito durante esse livro foi a paixão entre eles, sabe? E as conversas muito genuínas que eles tinham um com o outro e o jeito como eles foram se conhecendo. Pra mim, esses momentos pequenos são o que realmente fazem romance. Então, por isso que eu me apaixonei tanto, por isso que eu amei esse livro. Eu amei tanto Lenda Michelle que ficou até nos meus melhores livros de 2020, que eu não publiquei no YouTube, porque eu ainda não tinha meu canal. Mas eu acho que eu botei no meu Instagram de livros, eu não lembro. Quando eu mexi, eles se odeiam. E eles fazem uma aposta que é um pouco de After, mas esse livro é muito melhor que After. Esses dois adolescentes, né, que eles estão no ensino médio, no segundo do ensino médio, e o Landon é o cara mais popular da escola, tal, enfim. Só que por trás de tudo isso, ele tem muita depressão, ele tá sofrendo muito com a saúde mental dele. E a Shay, ela é uma pessoa que ela é super romântica, mas ela sai mais quietinha e tal. E eles se odeiam por isso, porque eles têm essa percepção de um do outro, ainda mais no ensino médio, né? A Shay tem que fazer o Landon se apaixonar por ela e o Landon tem que fazer a Shay se apaixonar por ele. Então, eles vão entrar nessa aposta em que eles não vão fazer nada porque eles não querem perder a aposta, mas eles vão acabar se conhecendo melhor e tendo essas conversas e mudando muito as opiniões sobre cada um sobre o outro, né? Então é por isso também que eu amo esse livro, porque eu acho isso muito realista e também porque eu acho que a Brittany Cherry fala muito sobre saúde mental de um jeito que eu não tinha visto antes, sobre depressão em romances, né, pelo menos. Então eu achei uma coisa muito realista. Ela sempre fala sobre assuntos mais pesados nos livros dela, então
talvez procurar gatilhos. Livros de 2020 também tem o Take a Hint, Dani Brown, da Talia Hibbert, que é um livro que ficou muito famoso durante a pandemia e ninguém nunca mais falou sobre. É a série das Irmãs Brown. Eu tenho o primeiro e o segundo, mas eu não tenho. Não, eu tenho o primeiro e o terceiro, mas eu não tenho o segundo, que é o que eu mais gosto. Esse livro é muito engraçado. Eu li ele e eu tava precisando novamente dessa leitura, porque eu sinto que ele é um livro tão. Foi tão leve, sabe? Foi tão engraçado. Eu realmente não lembro naquela época de ter lido algum livro antes que me fazia rir. Conta a história da Dani Brown, que ela vai ter esse encontro no elevador com um cara que tem muita ansiedade social, inclusive. Basicamente vai ter um acidente no elevador em que ele vai salvar ela. Zeph, ele é o segurança da Dani, e ela tá muito procurando por um cara que seja o cavaleiro, né, de armadura branca dela, só que eles basicamente vão ficar virais no TikTok, e ela vai precisar muito dessa visibilidade. Vai fazer de tudo pra fazer com que o Zé se apaixone por ela, ou com que pelo menos ele consiga manter essa fachada. Então, ele é muito engraçado as coisas que ela vai fazer, e eles acabam nessa amizade colorida, porque eles já são, né, próximos, eles já eram próximos, porque ele é o segurança dela. Então, eu gosto muito desse livro, gente. Eu realmente me diverti horrores lendo. Eu recomendo muito. Ele é realmente uma comédia romântica. Eu sinto que vários livros fazem o marketing, né, como comédia romântica, mas não realmente são comédia romântica. Mas esse é. Então eu recomendo bastante. É o melhor livro da série do Brown Sisters. Amei ler. Foi The Romantic Pact, que eu não lembro se eu li em 2020 ou 2021, da Megan Quinn. Eu gosto muito de livros que se passam em lugares diferentes e que envolvem viagem de carro, ou que eles tenham que passar muito tempo juntos, sozinhos. Eu gosto muito desse tipo de livro, de romance. E nesse caso, a gente tem dois melhores amigos que eles eram muito, muito próximos há muitos anos, mas eles se afastaram. Por causa de várias coisas que a gente vai descobrindo no livro. O avô dele morre, mas até ela era muito próxima do avô dele. Então, o avô dele, sabendo que eles precisam, né, deixa de herança essa viagem que eles precisam fazer pela Alemanha, se eu não me engano, em que eles precisam ir em vários mercados de Natal. Então, esse é um livro de Natal, é um romance de esporte novamente. Só que não tem futebol nesse livro, pelo que eu lembro, porque realmente eles passam na Alemanha, em que eles estão indo nesses mercados de Natal, que são muito famosos na Europa. E é muito lindo esse livro, porque a gente consegue ver eles se apaixonando de novo, né? Porque também é Second Chance. Mas a gente consegue ver a magia do Natal. E eu amo livros de Natal. E eu gosto muito da presença do avô, porque ele é uma presença constante no livro, eles leem cartas dele. Então é bem legal, eu gosto muito desse livro, eu recomendo muito, sério. O próximo é Twisted Hate, que acho que é Amor e Ódio aqui no Brasil, esqueci como é que é, o da Ana Huang, que é o terceiro livro da série Twisted. É o único livro dessa série que eu consegui ler e eu amo. Assim, não tem nada a ver comigo, porque eu acho que é um livro muito doido e ele conta a história de duas pessoas que se odeiam. Eu esqueci o nome de todo mundo, tá? Acho que é Josh, mas eu esqueci o nome dela. O Josh, ele é irmão da menina do primeiro livro. E a menina do primeiro livro tem essa melhor amiga, que ele sempre odiou. Sempre odiou porque ele tinha concepções dela e ele não suporta essa garota e, consequentemente, ela não suporta ele porque ele não suporta ela. São basicamente necessitados de uma atenção. Então eles vão fazer esse acordo em que eles vão ter, né, relações, só que se odiando. Então, isso não vai dar certo, obviamente, né? Porque eles vão acabar se conhecendo e se conhecendo melhor, então tirando essas concepções que eles têm um do outro. E é por isso também que eu amei esse livro. Eu acho que ele foi tão realista em fazer os personagens se apaixonarem. E, novamente, os momentos pequenos que eles têm juntos. Ai, tem uma cena que eu lembro que eles têm um date muito fofo. Gostei como ele focou nos personagens principais. Tem também um mistério nesse livro que me irrita, mas que fez muito sentido pra mim. Toda a história fez muito sentido pra mim. Eu entendi muito as partes, né, de ambos. E, ai, aquele terceiro ato até quebrou meu coração, eu chorei. Eu recomendo muito esse livro. Ele é um pouco mais pesado. Ele é dark romance, eu acho, mas se tem um dark romance que você tem que ler que seja mais leve, é esse. Então, Twisted Hate da Anne Horn. Os da Emily Henry,
que eu li, eu tenho dois favoritos, que eu vou falar brevemente, porque eu já fiz tanta coisa sobre a Emily Henry, mas basicamente é Beach Read, que é leitura de verão, e People We Meet on Vacation, que vai lançar o filme na Netflix. Então, se você quer ler um agora, eu recomendo ler esse aqui, People We Meet on Vacation. Esse aqui são sobre dois autores que se conhecem, numa casa de verão, né, no verão, que eles são vizinhos, e eles vão escrever um livro, um para cada um, né? Porque ele é escritor de ficção literária e ela é escritora de romance, então ela vai desafiar ele a escrever um romance e ele vai desafiar ela a escrever uma ficção literária. Então é todo um negócio, né? Mas é muito bom esse livro, é muito emocionante, tem uma história com o pai dela que eu chorei horrores, então recomendo muito. E People I Meet on Vacation, esse é o meu livro favorito da Emily Henry, tá? Que eles são amigos há muitos anos. Sempre viajaram juntos, porque ela tinha um emprego em que ela precisava viajar e ela sempre levava o Alex. Só que uma bela viagem, eles têm uma coisa que não dá certo e eles param de se falar por anos. E aí, nessa viagem agora, em que vai ter um casamento, ela vai chamar o Alex pra acompanhar ela. Então, eles vão fazer essa viagem pra Palm Springs. Consegue desenvolver muito bem cada um. E ela consegue fazer você se apaixonar muito por eles. Ainda mais People Meet on Vacation, que é de férias com você. Eu acho que o Alex é maravilhoso. Então, leiam. Eu li muito aqui no canal, que é melhor do que nos filmes da Lynn Painter. Eu amo esse livro. Jovem adulto também, assim como o To All the Boys. Mas esse é muito bom, esse livro. É sobre o Wes e a Liz. Eles também se odeiam. Tem assim, eu falo que não gosto muito de Enemies to Lovers, mas esses livros é porque são muito bons e a escrita é muito boa, então vale muito a pena. A Liz é uma pessoa muito romântica, ela tem várias e várias idealizações do amor. E ela tem um crush nesse cara. E aí o Wes vai falar pra eles fingirem que eles estão namorando, pra eles terem a atenção desse cara. Esse livro é muito engraçado, é muito bom, é muito comédia romântica mesmo. É realmente a fórmula da comédia romântica, mas que funciona muito, tem muita emoção também. Várias referências, e referências de Taylor Swift também. Então, recomendo bastante, vocês têm que ler. Minha melhor parte da Hannah Bonon foi um livro que eu falei dos melhores de 2023 também. Também um gravidez inesperada, mas esse livro é muito bom. Tanto que gente que não gosta de gravidez inesperada ama esse livro, porque eu acho que o grande problema da gravidez inesperada é porque a autora sempre faz com que o bebê seja o que une as duas pessoas, né? E nesse caso, eles se conhecem muito enquanto ela tá grávida, sabe? Então eles têm essa noite em que eles passam juntos numa festa de Halloween, se conectar e depois que ela fala que tá grávida e ele tá super assim presente em tudo. Então é muito bom porque ele se conhece muito bem e ele tem muitas inseguranças sobre si mesmo que ela vai ajudar muito ele e ela também tem muitas inseguranças que ele vai ajudar ela. Ela tem um passado com um relacionamento que não é muito bom pra ela, tanto que eu comprei ele físico porque eu olhei ele no Kindle Unlimited, então é assim que é bom, né, gente? A gente tem umas duas séries também que eu já falei bastante no canal, então acho que eu vou ser breve novamente. Mas primeiro a gente tem Chestnut Springs, da Elsie Silver. O primeiro livro é Sem Defeitos, o segundo é Sem Coração e o terceiro é Sem Controle. O quarto e o quinto não foram publicados ainda, mas vão se chamar Sem Juízo e Sem Saída. Eu amo o segundo livro. Eu acho que se eu fosse recomendar um livro dessa série, seria esse aqui. Eu já falei muito dele no canal também. Você sabe que eu amo, eu já reli ele duas vezes e foi 5 estrelas numa releitura, o que pra mim está sendo difícil esse ano, mas se foi 5 estrelas numa releitura, então vale muito a pena. Ele é sobre a descrição dela. Ela é a Willa e o Luke. O Luke, ele é um pai solteiro, ele tem 38 anos, ele já é mais velho. E ele é uma pessoa muito isolada da vida. Ele não quer saber de namoro, ele não quer saber de nada. Ele tem uma fazenda, então ele precisa trabalhar na fazenda, mas ele tem um filho, né, pequeno e que precisa de cuidados. E aí ele basicamente vai querer contratar uma babá, mas a pessoa que vai se voluntariar é a Willa, que é uma pessoa muito mais nova, acho que ela tem 24 anos desse livro. Não quer ela de jeito nenhum, porque ele tem concepções sobre ela, mas principalmente porque ele é muito atraído por ela. Então, ela
é muito boa com o Luke e ela vai acabar sendo a babá dele. Então eles vão ter que lidar um com o outro, né? Essa questão dela tá sempre seduzindo ele e ele sempre assim, meu Deus, o que que eu faço com essa menina maluca? Mas é muito bom porque ele vai cedendo aos poucos e a relação dela com o filho dele é muito boa também. O Luke é o filho. Gente, eu li esse livro 2 vezes e eu falei que o Luke é um absurdo. O Cade é o pai, né? O Luke é o filho. Depois desse, eu não gostei, assim, tanto de nem outros livros da Elsie Silver, mas eu acho que essa série, no geral, é muito boa. Ela tem toda essa questão de cidade pequena e se passa no Canadá. Eu achei que fosse nos Estados Unidos, se passa no Canadá. Eles são muito conectados. A gente tem o primeiro livro, ela meio que é babá dele. O terceiro é Friends to Lovers, que eles são amigos de infância e ele vai ajudar ela a fugir do casamento. O quarto livro é Gravidez Inesperada, só que com aquele negócio de filho secreto, né? Que ele não sabe que ele tem um filho e ele é brasileiro. Eu gosto muito do quarto, mas não é o meu favorito, só que é bem legal. E o quinto é sobre o Bo. Eu acho que tinha tanto potencial e não foi alcançado. E tem um age gap ali, em algumas coisas eu achei meio esquisito. Mas eu recomendo a série toda, eu acho que vale super a pena o seu tempo. E o Wind City também, que é uma das minhas favoritas, que o segundo livro vai ser publicado aqui. A capa é horrorosa, mas ele vai ser publicado, graças a Deus. O High, The Right Move, Caught Up, que é o meu favorito, eu acho que é Caught Up. Play Again, Play Again? Play Again, que é o quarto, e o quinto, Rewind Back, que eu falei recentemente no canal. Os dois primeiros já vão ser publicados aqui, né? O segundo, o primeiro já foi, que é Nas Alturas. Eu não gosto muito do primeiro, é o meu menos favorito, porque eu senti que a relação deles é um pouco esquisita em algumas partes. Eu não sou muito fã dos Enders, eu não sou a maior fã dele, apesar de ter achado o romance fofo, então acho que eu dei 3 estrelas. Eu gosto muito de todo o resto. Assim, eu acho que eu dei 5 pro segundo, 5 pro terceiro, 4 pro quarto e 4 pro quinto, né? Então, o meu favorito é o terceiro, que é o Caught Up, porque ele é muito lindo. Ele é muito lindo, ele é muito lindo. A história de uma menina que ela não quer ficar com ninguém, que ela não quer parar na vida, ela sempre quer estar viajando, ela sempre quer estar indo para lugares novos, e ela trabalha como ela trabalha com culinária e ele joga beisebol. E ele tem um filho muito pequeno, então ele quer o completo oposto dela. Mas o jeito que eles vão se encontrar é perfeito, porque ela vai acabar cuidando do filho dele pra ele por causa da temporada de beisebol. Ele é uma pessoa que ele é muito insegura com o filho dele, porque ele sempre quer estar ali cuidando do filho dele por ele ser um pai solteiro. Ai, muito lindo, gente. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Com certeza que eu já falei dele aqui no canal também. E o The Right Move, que vai ser publicado aqui também, é muito lindo, é muito bom, porque ela tá num relacionamento péssimo e ela vai terminar com esse cara. E ela trabalha como comissária de bordo do time, né? Time de hockey. E ele joga basquete. E ele é o irmão da Stevie, que é do primeiro livro. E a Stevie, tipo, melhor amiga dela, né, vai ficar desolada com toda a situação que ela tá passando e vai pedir pro Ryan, que é o irmão dela, pra abrigar a pobre coitada. E eles vão acabar tendo esse fake dating porque ele precisa de uma pessoa que, pra mostrar que ele é um bom cara, que ele quer uma família, que ele é um cara pra casar, porque isso aparentemente está ficando em jogo na carreira dele, e ele vai começar a se apaixonar muito perdidamente por ela e pela personalidade dela de, tipo, raio de sol, sabe? É muito bom esse livro, é muito engraçado e é muito fofo. É realmente, novamente, as coisas pequenas que eu acho que fazem muito esse livro. É um dos meus favoritos também. Mas é porque Caught Up, ele me pegou de um jeito que eu não sei explicar. Mas eu amo os dois que eu falei agora. Os livros que eu li, assim, recentemente. Então, eu não sei se eu falo muito sobre eles, porque eles provavelmente vão estar no Melhores do Ano, tá? Spoiler. Eles vão estar no Melhores do Ano, a não ser que eu leia grandes livros a partir de agora. Esses livros são realmente livros que mudaram a minha vida. E primeiramente a gente tem Deep End, da Ellie Hazelwood. Gente, eu não entendo o ódio sobre esse livro. Ele literalmente mudou a minha vida, sabe? Eu amei esse livro demais. A gente tem a Scarlett e a gente tem o Lucas. O Lucas e a Scarlett, eles têm em comum a Penélope, que ela é namorada do Luke no começo.
E a Penélope vai se separar dele porque ele tem umas coisas que ela não gosta, assim, umas questões que ela fica meio incomodada. Então ela descobre que a Scarlett também gosta dessas coisas. Ela fala, por que que vocês não fazem um acordo, né? E é muito bom. Esse livro é muito bom. Eu gosto muito desse livro porque eu gostei muito do jeito como eles, novamente, se juntaram e toda a questão da Scarlett, ela é uma pessoa muito interessante, sabe? Ela é uma das personagens mais interessantes da Ellie Hazelwood. Ele tem BDSM, mas não é tão pesado assim. Ela salta na água, sabe? Aquele esporte de saltar e ele é um nadador competidor. Então tem toda essa questão de esportes aquáticos. Também tem parte do seu mundo Debbie Jimenez, que é Age Gap. Eles têm uma diferença de idade enorme, porque ela tem acho que 40, quase 40 anos e ele tem 20 e pouco. E eles são de partes diferentes do mundo, assim, basicamente, porque ele mora nessa cidade muito remota, no meio da roça, e ela mora na cidade grande. Ela é rica, ela é médica, ela tem um ex-marido que ela tá tentando se livrar, e ele é realmente um conforto pra ela, uma coisa que ela consegue chamar de lar. Esse livro é lindo, tá? Você tem que ler parte do seu mundo da Debbie Jimenez. É o meu livro favorito da série, da trilogia dela. A gente tem Hat Trick, da Chelsea Curto também, que é um romance de esporte de hóquei, em que ele tem um acidente muito grave, em que ele acaba perdendo a perna e tem que se reabilitar para poder voltar a jogar hóquei. E ela trabalha com reabilitação de esporte, então ela vai ajudar ele a se reabilitar. E, ai, ele tem um crush gigante nela desde o começo da série. É muito bom esse livro, é lindo demais. O que eu gostei também da Found Family desse livro e toda a questão dos dois, em que eles conseguem se encontrar novamente e mudar muito das opiniões um do outro. Eu acho que esse é meus livros favoritos de romance são assim, em que os personagens conseguem deixar uma marca um no outro. O do Amor, da Rai Tavares, sim, o Divo está aqui, tá? Ele parou aqui porque eu fui tão impactada que eu dei 5 estrelas no final. Então, Roteiro do Amor é muito bom. Eu falei desse muito recentemente, então eu não sei se eu deveria falar muito aqui, mas esse livro é muito bom. Ele é um livro nacional que conta a história da Verônica e do Daniel, que o Daniel vai adaptar o livro da Verônica para um filme e eles vão passar um tempo em Atibaia para tentar escrever esse roteiro juntos, em colaboração. Ele vai escrever sozinho, mas ela vai acabar colaborando. É muito lindo. Esse livro é muito bom. Ele é engraçado, ele é triste e ele é perfeito em comédia romântica. Então vocês têm que ler. Tem que ler O Roteiro do Amor. É obrigação de vocês ler O Roteiro do Amor. E o último livro, vou deixar vocês irem, é Gloves Off, da Stephanie Archer, que eu acabei de terminar. Mas eu tinha que falar sobre ele porque ele é um Enemies to Lovers perfeito. Então, se você gosta de Enemies to Lovers, você tem que ler Gloves Off, que é o quarto livro do Vancouver Storm. Então, provavelmente vai ser publicado aqui ano que vem, porque o terceiro eu acho que vai ser publicado agora. Esse é o meu favorito da série. A gente tem um Marriage of Convenience, né? Um casamento forçado, né? Um casamento arranjado, porque ele precisa de um visto, né, de uma cidadania canadense, e ela precisa da herança dela. Então, eles vão acabar se casando por conveniência, mas eles se odeiam. Eles se odeiam sério, do jeito que eles ficam se bicando muito quando eles são casados. E é muito engraçado, porque eles fazem umas coisas um pro outro que são hilárias, mas eles acabam muito se conhecendo melhor. E eu acho que esse livro, ele, para mim, foi perfeito porque ele levou o tempo dele pra gente conhecer os personagens, sabe? A gente conseguiu conhecer eles de forma muito específica e eles realmente não foi uma coisa do nada, sabe? Eles realmente conseguiram se envolver e eles tinham concepções erradas um do outro, por isso que eles se odiavam. Meu tipo favorito de romance também. Com essa eu me despeço. Porque eu falei muito. Eu já tô até quase sem voz. Porque foram mais de 20 livros. Então, se você quer uma recomendação de romance, tá aí, porque são mais de 20. Você consegue achar um que vai te agradar. A maioria foi publicada aqui no Brasil. Se foi publicada, a capa tá aqui do lado. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau!